não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, como é assim? O que vou dizer aqui não é nenhuma grande novidade. Pelo menos não soaria como tal aos ouvidos de Sócrates, do imperador Marco Aurélio ou de Santo Agostinho, para não falar de Moisés e do faraó. No entanto, ela se tornou de tal modo estranha à sensibilidade dos nossos contemporâneos que já não se pode apresentá-la com a cândida impudicícia das verdades simples e diretas. É preciso chegar a ela por via dissimulada e oblíqua, pagando a cada trecho do caminho o tributo devido aos potentados do dia, que não admitem nenhum conhecimento mais elevado que a altura máxima de suas cabeças, e não avançando senão no passo miudinho e hesitante daquilo que se convencionou, por medo e servilismo, chamar de razão e ciência. Poucos males, com efeito, debilitaram a inteligência humana, tanto quanto a crença popular de que nada se pode saber com certeza, senão o que seja admitido universalmente como certo, pela comunidade acadêmica, uma das mais presunçosas e corruptas que a história já conheceu. Reconhecendo, porém, o império que essa autoridade supremamente duvidosa exerce sobre as almas trêmulas dos homens de hoje, e cioso de não ferir nem mesmo as suscetibilidades mais extremas e doentias, cedo ao costume estabelecido e, ainda que provisoriamente, consinto, ó céus, em raciocinar a partir de fatos científicos comumente admitidos e não de evidências pessoais diretas, invertendo a hierarquia lógica que vigorava nos tempos do são entendimento humano. Bom, aqui está subentendido que, sem a capacidade de você ter evidências diretas, não haveria conhecimento científico de maneira alguma. Isso, se vocês procurarem na minha apostila Inteligência, Verdade e Certeza, vocês verão que os conhecimentos, as condições necessárias para que exista algum conhecimento fundamentado, ao qual se possa grudar o adjetivo de científico, são as seguintes. Em primeiro lugar, é absolutamente necessário que você tenha acesso a algum tipo de evidência direta, algum tipo de conhecimento autoevidente e inegável, como, por exemplo, o fato de que você está no lugar onde está e não em outro, ou de que você é você mesmo e assim por diante. Se não existissem essas evidências diretas, não seria possível provar o que quer que fosse e tudo, então, seria matéria de opinião, não poderia haver consenso sobre absolutamente nada. Mas a simples evidência por si não basta. É necessário também que exista a possibilidade de prova, isto é, de transferir a veracidade de uma evidência a algo que em si mesmo não é evidente. A prova não é nada mais do que isso, uma transferência, vamos dizer, de veracidade ou de autoridade do evidente para o não evidente. Então nós podemos chamar a prova de evidência indireta. Se não existisse evidência direta, muito menos poderia existir evidência indireta ou prova. Curiosamente, na nossa cultura, as verdades que são provadas, entre aspas, cientificamente, são tidas como primárias e mais fundamentais do que as evidências diretas, invertendo, portanto, a hierarquia lógica. Isso é claro que é uma perversão na inteligência. Vamos dizer, mas a terceira condição do conhecimento científico é um negócio que eu chamo nexo, quer dizer, entre a evidência primária e a prova que dela se extrai ou que dela se deduz, tem que haver um nexo interno. Tá certo? E, por fim, a quarta condição
é que este nexo, por sua vez, ele tem de ser de natureza evidente e não provada, porque senão teria que se basear numa outra prova, numa outra prova, numa outra prova, até chegar a uma evidência primária. Então, primeiro, evidência. Segundo, prova. Terceiro, nexo entre evidência e prova. E quarto, evidência do nexo. Sem essas condições não existe nenhum conhecimento científico. A partir do momento em que, vamos dizer, os fatos científicos, entre aspas, adquirem maior autoridade do que evidências diretas acessíveis a qualquer ser humano, então houve, evidentemente, uma inversão da hierarquia lógica, porque um fato científico provado, ele é provado através de toda uma cadeia, né, de ligações que em si mesmo pode ser bastante problemática, né? Quando você diz, olha, tal ciência provou tal ou qual coisa, quando você vai ver o método pelo qual se provou, é um método que combina, né, a cadeia dedutiva com outras observações, vamos dizer, que entram ali como, vamos dizer, premissas secundárias, premissas auxiliares. Em suma, o processo de prova científica é um negócio muito complexo e não é de maneira, não tem nunca a força probante, a autoridade probante de uma evidência direta. Como, no entanto, a evidência direta depende da responsabilidade moral do sujeito cognoscente, quer dizer, depende de que ele reconheça a verdade e seja capaz de expressá-la, então é muito mais fácil, vamos dizer, empurrar o abacaxi para um outro e abdicar do exercício da própria inteligência e entregar a responsabilidade para uma instituição social chamada ciência. Então as pessoas acreditam no fato científico provado, mas não acreditam naquilo que seus próprios olhos estão vendo. O pior é que o adestramento dessa perversão leva o nome de educação. Então, é claro que, enquanto as coisas continuarem assim, a vida intelectual moderna continuará tendo esse aspecto, vamos dizer, farsesco e teatral, cujos efeitos históricos sociais podem ser, vamos dizer, os mais letais que você pode imaginar. Você pode, se você acompanhar a história da intelectualidade moderna, tudo isso aí que eu estou falando é uma nota de rodapé ao texto, né? Se você acompanhar a história da intelectualidade moderna, você vai ver que a atuação da classe intelectual, da classe acadêmica em certos momentos da história, tem sido sistematicamente em favor do que existe de pior e de mais danoso e prejudicial. Eu acabo de ler um livro de um autor chamado Herbert Lotman, chama de Left Bank, a margem esquerda. Ele conta a história daquela geração de intelectuais franceses entre as duas guerras, sobretudo entre os anos 30 e 50, que, somando tudo, não passava de 80 pessoas. E essas pessoas exerceram, então, uma influência mundial. Elas praticamente, vamos dizer, determinaram, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos na guerra, determinada a formação do Fronte Popular, né, antifascista, entre aspas, como camuflagem à política de apoio discreto que a União Soviética estava dando ao nazismo. Isso ajudaram a criar uma das camuflagens mais persuasivas e poderosas da história, e criaram ilusões que na época se impregnaram na mente da opinião pública mundial, na verdade, como se fossem as verdades mais autoevidentes, né? Uma delas foi justamente esta caracterização do comunismo como um instrumento de resistência antifascista, precisamente no momento em que a União Soviética estava lá alimentando o exército alemão para invadir o resto da Europa. Quer dizer, havia duas operações simultâneas, uma de fortalecer a Alemanha para a Alemanha destruir as democracias ocidentais, porque o Stalin acreditava que os nazistas não conseguiriam governar, quer dizer, eles iam destruir tudo, mas não iam ficar com o poder, no final iriam atrás deles viriam os comunistas. Então, enquanto Stalin prosseguia essa política, esta elite intelectual criava, vamos dizer, a camuflagem que dava a impressão de que o que estava acontecendo era exatamente o inverso. Era uma heróica luta antifascista para todo quanto é lado. Então, no passado de 80 escritores, que em geral moravam no mesmo bairro, tudo na margem esquerda do Rio Sena, né? E onde naqueles restaurantes que tem mesinha na rua, os cafés, né? Ali circulavam as notícias, as palavras de ordem, etc, etc. E pior, esses 80 escritores, vamos dizer, quando você vê o efeito que eles tiveram,
o efeito que eles conseguiram desencadear no mundo e a qualidade das suas obras respectivas, uma coisa não justifica a outra de maneira alguma. Praticamente não havia, vamos dizer, a possível e duvidosa exceção de André Gide, porque André Gide só aderiu a isso durante um certo tempo, não havia nenhum escritor de grande valor ali. O André Gide participou dessa coisa durante algum tempo, aliando-se aos comunistas, até que eles tiveram a infeliz ideia de levá-lo para a União Soviética, onde ele ficou horrorizado e voltou, escrevendo, falando, não é nada disso que vocês estão falando, aquilo é uma bela merda, entendeu? Aqui está cheio de prisões políticas, estão matando gente a 3x4, e então o único, dizer, escritor notável que havia entre eles era o André Gide, cuja adesão foi temporária. Então, eu estou contando esse episódio só para vocês terem uma ideia de como é vamos dizer, a atuação da intelectualidade, né, nesses momentos decisivos da história. Né? Aqui nos Estados Unidos também, mas você vai ver nos anos 60, uma gigantesca mobilização de intelectuais, sobretudo universitários, para parar a guerra do Vietnã. E quando pararam a guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte, que já tinha invadido o Vietnã do Sul, invadiu também o Camboja e no total matou 3 milhões de pessoas. Isso é 3 vezes mais do que o total dos que haviam morrido na guerra. Então nós devemos isso à intelectualidade. Então, quando você vê que, vamos dizer, as pessoas que estão mais investidas de autoridade, entre aspas, intelectual, avaliam as coisas de uma maneira tão falsa e têm, vamos dizer, uma atuação tão daninha, então é a hora de você perguntar se não existe algum princípio perverso que oriente e inspira toda a vida intelectual contemporânea há alguns séculos, para você chegar, vamos dizer, ao ponto disso acontecer. Se você investigar em outras épocas da história, você não vai ver comunidades inteiras de letrados, né, aderindo a uma coisa tão maligna assim. Isso não há exemplo disso na história humana. Tá certo? Isso começa, vamos dizer, a partir do século XVIII, quer dizer, a formação da intelectualidade no sentido moderno, que são, vamos dizer, os donos da opinião pública, né, como se fossem os representantes da parte mais elevada, esclarecida da sociedade. Isso começa a partir do século XVIII e chega às suas consequências mais letais, né, durante o século XX, se bem que a coisa não acabou ainda. Então, quando a gente observa esses fatos, a gente vê, olha, isso aí coisa desse tamanho não pode acontecer tão somente por fatores de ordem sociológica e pessoal. Você tem que ter algum fator interno, quer dizer, algo na própria estrutura da vida intelectual que está determinando tudo isso. Então é por isso que eu me refiro, vamos dizer, a esta coisa da inversão. Né? Vocês sabem tudo que eu tenho esse estudo sobre a mentalidade revolucionária, mostra ali que a lógica interna da mentalidade revolucionária consiste basicamente em inversões. Esta inversão em particular não está mencionada ali porque ela não é só um componente da mentalidade revolucionária, ela é, por assim dizer, um fator que está presente em toda a vida intelectual contemporânea. Né? Mas a ideia de você, quando você examina as coisas objetivamente, você diz, olha, nenhum ser humano em sã consciência, que esteja na plena posse das suas faculdades intelectuais, pode atribuir mais confiabilidade a um fato científico, entre aspas, do que a uma evidência direta. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque os fatos científicos, toda a validade deles depende, em última análise, de evidências diretas. Né? Mas esse costume está tão estabelecido que já virou quase, quer dizer, uma estrutura neurótica que está presente em todo quanto é lado. Então, é por isso que eu estou fazendo essa observação aqui. Então, vamos lá. Não obstante, faço 2 reparos. Primeiro, quando, na continuação, forem expostas as evidências que este capítulo postergou, o leitor há de perceber que, em retrospecto, os fatos científicos não eram realmente necessários à compreensão do assunto e só foram apresentados, em primeiro lugar, por uma concessão de ordem pedagógica, tendo em vista que a opinião geral se acostumou a tomá-los como a expressão suprema ou única da verdade e, por isso mesmo, já nem lida muito bem com as evidências diretas, nem muito menos entende por que elas têm mais autoridade probante do que qualquer fato científico. 1000 fatos científicos não substituem uma evidência direta, mas nas condições psicológicas de hoje em dia, uma boa ração de fatos científicos pode, pela força sugestiva do seu simbolismo e não necessariamente pela sua autoridade probante, tornar menos opaca a evidência direta, sem a qual, em última instância, elas nada significam. Ou seja, a gente pode usar
uma série de fatos científicos, como eu mesmo usei aqui, para preparar a atmosfera psicológica na qual alguma evidência direta possa aparecer dentro dos olhos do espectador. Mas esses fatos, por si mesmos, eles têm mais uma força sugestiva, pelo seu acúmulo, que cria então uma espécie de persuasividade retórica, por assim dizer, preparando o caminho para a evidência. Eles têm mais esta função simbólica do que uma função verdadeiramente probante. Segundo reparo, embora a imortalidade da alma deva emergir destas páginas como uma realidade patente, como o fato dos fatos, não vai nelas a menor intenção de prová-la, e nem mesmo de apresentar em favor dela um só argumento que seja. Nos últimos tempos têm surgido vários livros que tentam provar a imortalidade da alma, entre os quais o de Dinesh D'Souza, A Vida Após a Morte. Eu acho que tudo isso aí é, vamos dizer, uma perda de tempo, porque uma prova de imortalidade é tão impossível quanto uma prova de que você existe. Então, você dizer que você existe é uma coisa que, por um lado, é autoevidente, por outro lado, é impossível de provar. Tá certo? Assim como, vamos dizer, os primeiros princípios da lógica, você não pode prová-los, por quê? Porque qualquer prova se baseará neles mesmos. Quer dizer, prove que A igual a A. Eu digo, bom, prove o princípio de identidade. Toda qualquer prova do princípio de identidade terá de se basear no princípio de identidade, então você tem uma argumentação circular. Se eu pedir para qualquer ser humano na face da Terra, prove que você existe, todas as provas que ele alegar terão como premissa a sua existência. Então, por um lado, digo, a existência é evidente porque você a percebe, mas por outro lado é impossível prová-la. Então, a imortalidade pertence a este gênero de fatores que, pela sua constância e universalidade, não tem como ser provado, só podem ser objeto de evidência direta, nunca de prova. E como se obtém esta evidência? Então, aí se trata de uma questão de percepção e não de uma questão de prova. Do mesmo modo que o indivíduo perceber pela validade universal do princípio de identidade não depende de prova, mas depende da inteligência dele estar funcionando e dele conseguir captar isso como evidência. Se ele não captar como evidência, pode tirar o cavalo da chuva. Você nunca vai conseguir provar para o sujeito. Então, esta é o tipo da discussão que ela em si ela é desnecessária para as pessoas cuja inteligência está mais ou menos normal. E para as outras, não é que é desnecessário, é absolutamente inútil, absolutamente impossível, inviável. Então, não se trata aqui de provar uma teoria, mas de facilitar o acesso ao conhecimento de um fato por experiência pessoal direta. Ou pelo menos de remover alguns obstáculos intelectuais que hoje dificultam esse acesso para muitas das pessoas ditas cultas. O que pretendo não é demonstrar que algo chamado imortalidade da alma existe, abstrato e genericamente, mas ajudar o leitor, e no caso vocês, data vênia, a perceber que ele próprio é uma alma imortal e jamais foi nem poderia ser outra coisa. Que, aliás, se fosse outra coisa, não poderia nem mesmo perguntar se é mortal ou imortal. Vamos, então, ao primeiro dos fatos científicos acima aludidos. Não há absolutamente nenhuma prova de que o cérebro seja a sede ou muito menos a causa da consciência humana. Há, em contrapartida, milhares de provas de que a consciência pode operar fora do cérebro, sem o cérebro, ou em condições nas quais o cérebro está completamente inerte, desligado, morto. A associação entre cérebro e consciência é uma crendice apenas. A tenacidade, o fanatismo cego com que milhões de patetas se apegam a ela, deve-se a motivos socioculturais que não cabe estudar aqui e a nenhuma razão cientificamente válida. O status questiones pode ser resumido em duas séries de depoimentos. Forneço-as em apêndice para não sobrecarregar essa exposição. São exatamente os mesmos fatos que eu citei numa outra aula, acompanhado de outros, porque hoje vamos dizer, uma multidão de livros sobre o assunto, é uma questão de você coletar. Então, a primeira série atesta o fracasso da neurofisiologia em estabelecer qualquer nexo causal entre cérebro e consciência. A segunda fornece exemplos, abonados por observadores científicos idôneos, de atos de cognição sensível, atenção, sensível, perfeitamente eficazes, ocorridos fora e longe do alcance de qualquer órgão corporal. A primeira não diz grande coisa. Que uma ciência não conheça algo hoje não prova que não possa vir a conhecê-lo amanhã. Nenhuma coleção de fracassos, por impressionante que seja, prova jamais uma impossibilidade.
no máximo uma improbabilidade. A segunda lista, no entanto, tem uma força probante absoluta e irrefutável. Uma das regras mais básicas do método científico é que um único exemplum in contrarium. Um exemplo in contrario é, você faz uma generalização, o sujeito cita um fato que vai no sentido contrário daquilo. Um único exemplo in contrarium, para não falar de um punhado deles, basta para impugnar as pretensões de universalidade de qualquer generalização. Se um único ser humano pode observar e relatar com precisão coisas que se passam longe do seu corpo, já não se pode acreditar com seriedade que a consciência está necessariamente limitada ao corpo ou embutida no cérebro. Mas o número de seres humanos dotados dessa capacidade é tão grande, vejam os depoimentos. Eu tenho a impressão que nós citamos aqui o título de um dos livros, né, o do Craig Hogan. Your Eternal Self. Então, esse livro foi citado aí no... Deixou uma tradução. Os exemplos que você selecionou foram traduzidos os exemplos foram traduzidos e já estão online. Então, é exatamente essa série de depoimentos aumentada, que será aumentada posteriormente, que eu estou mencionando aqui. Mas o número de seres humanos dotados dessa capacidade é tão grande, vejam os depoimentos, que persistir apostando na localização cerebral da consciência se torna uma obstinação psicótica, um ato de fé no absurdo e no impossível. Há basicamente dois tipos de experiência de cognição, entre aspas, fora do corpo. Uso a expressão entre aspas porque ela não me parece de todo exato. O simples uso dos termos fora e dentro já é um vício linguístico originado na crendice da consciência cerebral. Se a consciência jamais esteve no corpo, não pode evidentemente sair fora dele. Claro, se você está falando em termos de fora e dentro, você está usando uma referência espacial, mas a espacialidade só existe na esfera corporal. Então você está tentando definir, vamos dizer, a natureza ou a função da consciência de acordo com a suposta posição dela em face do corpo, se está fora ou se está dentro. Tanto faz você dizer que está dentro ou está fora, está apelando para a mesma referência espacial, a qual não faz sentido aqui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.